Tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo agora é para a parte de legislação para o concurso da Prefeitura de Belém. Sendo que a banca responsável por esse concurso é a OCP. Então, eu procurei questões da própria OCP, né? Falando sobre os conteúdos programáticos da legislação. Então, eu trouxe algumas questões, eu trouxe bem pouquinha, porque a OCP eu percebi muita diferença, por exemplo, com relação às questões da CETAP, né? Porque como eu fiz muitos vídeos, por exemplo, para a Prefeitura Municipal de Ananindeua, então a gente vê uma grande diferença nos enunciados, nas alternativas. Então, a gente tem que ter, assim, vamos dizer, mais cuidado, né? Mais atenção para esse tipo de banca, né, da OCP. E antes de iniciar, não esqueça de dar aquele like, né, para me ajudar bastante aqui no meu trabalho. Principalmente também comentar, porque como é uma banca bem diferente, né, da CETAP, então eu peço muito que vocês me ajudem também, né, assim, a me explicarem certas coisas ou me ajudarem ali. Você pode utilizar aquilo ou tal informação, assim, dessa forma como vocês entendem bem melhor. Então, não esqueça de curtir mais uma vez, de comentar e compartilhar com seus amigos, porque afinal todo mundo quer a aprovação no concurso, né? Então, vamos iniciar. Então, eu trouxe aqui o conteúdo programático, né? Que está lá no edital para os cargos de nível fundamental, médio e superior. Então, de uma forma geral, ela é o mesmo conteúdo na parte de legislação, onde ele tem noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Belém e o plano de carreiras do quadro de pessoal da prefeitura e, por fim, a ética no serviço público. Então, com isso, eu vou procurar questões da própria OCP sobre esse conteúdo programático. Então, nós temos a nossa primeira questão aqui, olha só. Assinale a alternativa correta em relação à classificação da Constituição da República Brasileira. Então, para resolver esse tipo de questão, a gente tem que saber essa estratégia aqui de como memorizar as características da Constituição. Por quê? Porque através dessa forma aqui de gravar, né, que é pedra formal, a gente vai saber como é a origem, a forma, o modo de elaboração, a estabilidade, extensão e o conteúdo da Constituição. Então, qual é a origem da Constituição? Ela é promulgada. Qual é a forma da Constituição? É escrita. Qual é o modo de elaboração da Constituição? É dogmática. Então, qual é a forma de estabilidade da Constituição? É rígida. E a extensão é analítica. E, por fim, o conteúdo dela ela é formal. Então, essas são as características da Constituição. Então, se a gente lembrar dessa nomenclatura aqui, pedra formal, a gente consegue ter ideia de todo esse conteúdo dela. Então, voltando aqui para a questão, ele pede justamente essa característica, né, essa classificação da Constituição. Então, olha só as alternativas que ele dá. É uma Constituição outorgada? É uma Constituição flexível? É uma Constituição sintética? É uma Constituição dogmática? É uma Constituição costumeira? Então, vocês podem até pausar agora, né, e pensar qual seria a resposta desse tipo de questão. Mas, gente, lembrando, né, da pedra formal, a gente consegue identificar que ela é uma constituição dogmática. Então, essa seria a alternativa correta dessa questão. Bom, pessoal, agora nós temos a nossa segunda questão aqui da parte de legislação, que ela diz assim: em relação à organização do Estado, disciplinada na Constituição da República, assinale a alternativa incorreta. Então, ela quer a incorreta. Só que para a gente saber, né, mais um pouco sobre esse conteúdo, eu encontrei essas informações aqui que está na própria Constituição. Lá no título 3 da Organização do Estado, no capítulo 1 da Organização Político-Administrativa. Então, vale a pena a gente dar uma olhada sobre isso, né? Então, lá no artigo 18, ele diz assim: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende o quê? A União,
os estados, o Distrito Federal e os municípios, sendo que todos eles aqui são o quê? Autônomos, nos termos desta Constituição. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, elas fazem parte da organização político-administrativa e todas elas são autônomas. Então, é isso que diz no artigo 18 da Constituição. Uma outra informação também que ele fala é essa daqui, olha só. Brasília é a capital federal. Então, a gente tem que ter em mente que qual é a capital federal do Brasil? É a Brasília. Então, outra informação super importante também nesse capítulo é esse daqui, olha só. Os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, a gente tem que ter noção sobre isso, né? Mais uma vez, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, esse aqui é um meio legal, né? De como realizar todas essas coisas, a criação, transformação e reintegração, que seria por lei complementar. Outra informação super importante também é esse daqui, olha só. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem aos outros. Então, eles têm esse total autonomia, vamos dizer assim, né? Até porque a gente já disse lá no primeiro artigo, né? Que são os estados, a União, que tem esse poder. Esse poder não, essa autonomia. Então, olha só, os estados eles podem subdividir-se, desmembrar-se e anexar aos outros. Ou, ainda tem isso, né? Formarem novos estados ou territórios federais. Só que para acontecer tudo isso aqui, ele tem que ter vamos dizer assim, um meio legal, mais uma vez, né? Então, qual seria esse meio legal? Seria a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito ou do Congresso Nacional, que é por lei complementar. Então, a gente já viu inúmeras situações, né, desse tipo, né? Por exemplo, aqui do estado do Pará, né, quando quiseram dividir ele. Então, uma outra informação seria essa daqui: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Olha só, quando é por município, é por lei estadual. E quando a gente fala por estado, é por lei complementar. Mas antes tem que ter o plebiscito. Então, para município, é por lei estadual, que dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, olha só, tem mais uma vez consulta prévia, mediante mais uma vez ao plebiscito, as populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Então, quando a gente lembra não, né? Quando a gente pensa nessa parte de criação, divisão, fusão, seja de município ou de estado, não pode ser feito de qualquer maneira, né? Então tem que ter sempre tem que ter a decisão da população que vive nesses ambientes, né? E posteriormente um meio legal, que, por exemplo, aqui no caso dos municípios, é lei complementar. E isso aqui é muito importante porque eu já vi, sim, em questão de concurso. E eu não lembro muito bem se foi da OCP, mas já caiu, sim, esse tipo de assunto. Então, no artigo 19, ele diz assim: é vedado à União, aos estados e o Distrito Federal e aos municípios, né? Então, isso aqui é interessante, porque como ele tem total autonomia, então, para eles tem que ser vedado algumas coisas, né? Porque senão vai ser bagunçado o negócio. Então, o que é vedado para eles? São 3 coisas. A primeira é estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, olha só, hein? Ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, olha só, essa união, né, vamos dizer assim, de todos esses entes com cultos religiosos ou igrejas, não é possível, sendo que ele é vedado. Então, outra coisa também que é vedado a ele é recusar fé aos documentos públicos,
E, além disso, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, nesse caso, os brasileiros são todos iguais, estão tudo no mesmo nível. Então, voltando à questão, olha só, ele pede para marcar incorreta, né, sobre a organização do Estado de acordo com a Constituição. Então, a gente vai ler aqui cada uma dessas alternativas. Letra A. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios? Sim, a gente acabou de ler lá no artigo 18. Letra B. Os territórios federais integram a União? Sim, está lá na Constituição. Letra C. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, sim, para se anexarem aos outros, ou formarem novos estados ou territórios federais. Sim, ele pode fazer isso, só que lembra que tem que ter alguma coisa antes para ele poder realizar isso, que não pode ser feito de qualquer maneira. Então, continuando aqui, mediante aprovação da população, diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, essa aqui está correta, certo? Letra D. Brasília é a capital federal? Sim. Letra E. É permitido que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios estabeleçam cultos religiosos e igrejas, podendo subvenciar... não sei mais ler, não? Letra E. É permitido que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estabeleçam cultos religiosos e igrejas, podendo subvencioná-los? Não, né? Ele é vedada essa união, vamos dizer assim, né? Desses entes com cultos religiosos e igrejas. Então, a alternativa incorreta dessa questão é a letra E. Bom, a outra questão que eu trouxe também com parte da legislação para o concurso da Prefeitura de Belém é essa daqui. Assinale a alternativa correta sobre os princípios que norteiam a administração pública e sobre os atos administrativos. Então, com isso, a gente tem que saber um pouco, né, sobre administração pública e as características dos atos administrativos. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre isso, ele foi meu primeiro vídeo no canal. Então, eu vou mostrar mais uma vez ele aqui, a apresentação que eu fiz. Bom, quando a gente fala, por exemplo, da administração pública, a gente está envolvendo diretamente o direito administrativo, onde ele tem lei, por exemplo, a Lei 9.784, que ela estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, que é direta e indireta, ou seja, ela envolve todos. Por quê? Porque ela visa, no final em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Afinal, é essa que é a função da administração, né? É servir a sociedade. Então, dentro dessa lei, ele aborda 3 termos bem interessantes que a gente tem que saber. A primeira é o órgão, que ela é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Entidade, ela é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E a última é autoridade, que é quando o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Então, esses são 3 conceitos que ele apresenta na lei. Então, há princípios que têm que ser aplicados durante o processo, né, da administração, seja a administração pública direta e indireta. Então, esses princípios eles podem ser explícitos ou implícitos. Por exemplo, os explícitos, a gente tem que lembrar aquela regrazinha do LIMP, né? Ela é bem famosa para todo mundo. Então, por exemplo, o LIMP, ele quer dizer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, os implícitos, a gente tem que lembrar essa regrinha aqui, olha só. Crise pode motivar concursos num país. Caso você saiba de outra estratégia, né, para memorizar esses princípios, você pode comentar no vídeo, sabe? Porque aí pode ajudar a gente, ou às vezes a sua estratégia de memorizar pode ser bem melhor do que essa que eu estou apresentando. Então, os implícitos há vários. Então, ela tem controle jurídico, razoabilidade, indisponibilidade, supremacia do interesse público, especialidade,
poder e dever, motivar, continuidade, proporcionalidade, autotutela, indisponibilidade e, por fim, segurança jurídica. Então, esses todos são os princípios que são aplicados tanto para a administração direta e indireta. Então, é para todo mundo. Lembrando que cada uma delas aqui possui características, né? Características específicas para cada uma. E isso aqui, como cai em prova, que eu já vi, né? E muitas vezes eles dão as características e pedem para a gente marcar qual é o princípio que está sendo explicado. Então, a gente tem que saber as características da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Então, caso você queira tirar um print, você pode tirar aí. Então, voltando aqui para a questão, né? Então, a letra A, ela diz assim: a administração pública da União obedecerá apenas? Não, né? Apenas. Às vezes, quando a gente vê essas questões só dizendo apenas, somente, né? É bom ficar com uma pulga atrás da orelha. Mas vamos continuar. A administração pública da União obedecerá apenas ao princípio da legalidade e a administração pública dos estados e dos municípios obedecerá apenas aos princípios da publicidade e eficiência? Não, né? Os princípios, sejam implícitos e explícitos, eles são aplicados a todo mundo, né? Não tem distinção. Então, seria incorreta essa letra A. Letra B. São requisitos do ato administrativo competência, finalidade, forma, motivo e objeto? Bom, para a gente memorizar quais são os requisitos do ato administrativo, é bom a gente lembrar essa frasezinha aqui. Tem inúmeras frases que dá para ser memorizado, mas eu escolhi essa daqui, que é como o fiofó. Que quer dizer o quê? Quais são os requisitos do ato administrativo, né? É a competência, é o motivo, é a finalidade, é o objeto e a forma. Então, esses são os requisitos do ato administrativo. Então, temos aqui competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, a alternativa correta seria a letra B. Mas vamos continuar lendo aqui. Letra C. Um ato administrativo não é autoexecutável, de modo que a administração precisa buscar o poder judiciário para executar todas as suas medidas. Bom, essa daqui está incorreta para mim, por quê? Porque é bom a gente lembrar também os atributos. Então, uma estratégia que dá para gravar esse tipo de informação é pelo PAT, mas também tem um outro, né? Acho que é PATE, uma coisa assim. Mas você pode comentar aí para ajudar no trabalho, né? Para a gente estudar mais. Então, o PAT, ele quer dizer várias coisas sobre os atributos do ato administrativo, que é, primeiramente, a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e, por último, a imperatividade. Então, esses são alguns atributos do ato administrativo. Então, voltando aqui da letra C, ele diz que não é autoexecutável. Ele é sim, né? Ele está como atributo lá na regra do PAT. A letra D. A administração não pode anular seu próprio ato administrativo, cabendo sempre ao interessado ingressar na justiça para pedir anulação. No caso aqui, é o não que está errado. Por quê? Porque ele pode anular sim seu próprio ato administrativo, cabendo sempre ao interessado ingressar na justiça para pedir anulação. Então, o erro daqui seria o não. E, por fim, a letra é essa daqui. O ato administrativo vinculado é aquele que está sujeito à análise de oportunidade e conveniência do administrado. Então, a gente trouxe essa tabelinha aqui, olha só, sobre o ato vinculado e o ato discricionário. No qual o ato vinculado, como ele já diz, ele está vinculado já. Então, ele está certinho ali. Então, o que ele diz aqui? É quando o agente público não tem margem de liberdade. Por quê? Porque ele já está lá, né? Então, com isso, como ele está respaldado, ele está vinculado à lei, né? Então, ele não faz juízo de conveniência e oportunidade, que é
onde é totalmente diferente do ato discricionário, porque o agente público tem uma margem de liberdade, então ele faz sim juízo à conveniência, certo? Então, aqui a então, aqui na letra E, o que estaria errado é o vinculado, porque ele não é vinculado, ele é discricionário, porque ele é aquele que está sujeito à análise de oportunidade e conveniência do administrado. E com isso, pessoal, finaliza aqui o vídeo. Desejo um bom estudo e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar aqui no meu vídeo. Valeu, pessoal!